Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite para falar com a Igreja Santa de Deus. Agradeço aí pela confiança do pastor Daniel, pastor Djalma. E quero compartilhar um texto com os irmãos bem conhecido, que se encontra lá no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e 21. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 e 21. Os irmãos que não encontraram vai estar aí no telão. Que diz assim a palavra de Deus: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Só até aqui, irmãos. Nós vamos ler alguns textos no decorrer da mensagem. E o que nós podemos entender desses primeiros versículos que lemos, desses dois versículos, é a falta de posicionamento do povo. Como é complicado um cristão, o povo de Deus, não ter um posicionamento, ficar cocheando em dois pensamentos, ou seja, ficar em cima do muro, não ter uma constância, não ter um propósito. O crente, ele precisa de ter uma constância, o crente precisa de ter um propósito. Não tem como o crente ficar em cima do muro, não tem como a igreja de Deus ficar em cima do muro. A gente precisa ter firmeza naquilo que nós cremos. Creio que os irmãos conhecem aí, eu conheço, já conheci algumas pessoas, né, inconstantes, e às vezes a pessoa é evangélica, depois ela é espírita, a pessoa não tem uma constância, a todo tempo ela muda de ideia, ela tem um pensamento diferente, ela tem uma ideia diferente. Nós, como igreja de Deus, nós precisamos ter uma constância. Nós precisamos fazer parte de uma cultura. E essa cultura não é terrena, é a cultura do reino de Deus. E o tema dessa mensagem é justamente esse, irmãos. A cultura do reino de Deus. Eu trouxe aqui um significado do dicionário Aulete sobre cultura, que diz o seguinte: cultura é o conjunto de costumes predominantes num grupo ou classe social, tudo que caracteriza uma sociedade qualquer, compreendendo sua linguagem, suas técnicas, artefatos, alimentos, costumes, mitos, padrões estéticos e éticos. Se fosse para resumir o que significa cultura, né? Cultura é o conjunto de atividade, de comportamento que um indivíduo tem. Não é isso? Então você muitas vezes, pelo que a pessoa se alimenta, como a pessoa veste, a gente já sabe, deduz de que local essa pessoa é, de que país essa pessoa é. Talvez se os irmãos vissem aqui alguém, por exemplo, tomando um chimarrão, você deduziria que essa pessoa é do sul. Dificilmente seria paulista, né? Mas a gente deduziria, não, essa pessoa tem uma cultura diferente da nossa. Ela é de uma outra região do nosso país. Pode ser que ela seja do sul. Então a cultura é isso. A cultura é uma série de comportamentos que estão interligados na pessoa, porque a pessoa aprende, ela absorve esses comportamentos. E no céu não é diferente. Também nós temos a cultura do reino. Lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orarem, ele faz a oração do Pai Nosso, né? Lá no capítulo 6, no versículo 10, ele diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Todo reino tem uma cultura, todo reino tem um rei, e o nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. Todo reino possui um rei, mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós fazemos parte dessa cultura dos céus, nós também estamos inseridos em um contexto complicado, em uma outra cultura, que é a cultura da terra, que é totalmente contra a cultura do céu, que é uma cultura contra tudo aquilo que Deus estabeleceu. E essa cultura da terrena, muitas vezes ela entra em choque com a cultura dos céus, e nós precisamos se posicionar muitas vezes, porque é muito mais fácil você ir a favor da maré do que você nadar contra a maré. Você seguir o que a maioria diz do que você ser o do contra, né? Você falar algo contra o que todo mundo está falando. Você precisa ser uma pessoa igual a Elias, uma pessoa inconformada com esse mundo. Não tem como nós fazermos parte da cultura do céu e sermos pessoas conformadas com esse mundo. Nós precisamos ser inconformados, não seguir o que a maioria diz, mas seguir o que Cristo diz, seguir o que Deus tem para nós. Nós não podemos, como aprendemos aí na escola dominical, nos amoldar a esse mundo. É muito mais fácil nós nos amoldarmos a esse mundo do que nós seguirmos o padrão de Deus. E lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, um texto bem conhecido, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para nós, para a Igreja de Cristo, entender qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus, nós não podemos nos conformar. Nós temos que tomar um posicionamento. Não há como ficar cocheando em dois pensamentos, ficar em cima do muro. É o que o profeta Elias disse na sua época. Nós precisamos ter uma posição, e para conhecer a cultura do reino, para conhecer esse rei que é o Rei Jesus, nós precisamos ser inconformados. E quando nós estamos inconformados com este mundo, uma nova cultura faz parte da nossa vida, que é a cultura do reino. Não tem como a gente fazer parte da cultura do reino e se conformar com esse mundo. Agora, a melhor parte, quando nós servimos ao Rei Jesus, estamos aprendendo dele, estamos inseridos nessa cultura, nós temos um rei que é poderoso, um rei que é maravilhoso, que jamais perdeu uma batalha, e é um Deus maravilhoso que nos chama não só de, que nós fazemos parte, chama de filho também, Todo reino possui um rei e possui os súditos. Nós, a Igreja de Cristo, somos os súditos, mas mais do que isso, nós somos filhos de Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso é glorioso, Nós somos filhos de Deus. E é interessante porque no acampamento de jovens teve uma mensagem falando sobre, a Mariane deu uma mensagem muito bonita, que falava quem você é. E ela deixou esclarecido isso para todos nós, que nós somos filhos de Deus. Porque muitas vezes nós nos confundimos quem nós somos pelo que nós fazemos. Eu sou um mecânico, eu sou um engenheiro,
eu sou mestre de obras. Só que a minha profissão, muitas vezes, não define quem eu sou. Amanhã eu posso estar em outra profissão. Muitas vezes nós nos definimos pelo curso, pela faculdade que fazemos, onde nascemos, mas nós não somos isso, nós somos filho amado de Deus. Isso é glorioso. E o interessante, irmãos, que assim, no encontro de homens que foi na semana passada, foi muito interessante porque, novamente, o Reinaldo trouxe ali uma palavra, né, parecida com essa. Então ele começou a perguntar para cada um quem você é. E as pessoas os irmãos começaram a responder, né? Então, eu nasci em tal lugar, eu trabalho em tal lugar. Aí o Reinaldo falou assim, o Eliezer pula, vamos para o outro. Porque ele pensou assim, ele participou do encontro de jovens, é evidente que ele vai trazer a resposta correta. Então, assim, vamos pular o Eliezer. Me pularam, só que quando chegou na minha vez eu falei errado. Falei, eu nasci em Jundiaí. Então, assim, muitas vezes, irmãos, nós esquecemos quem nós somos. E foi uma mensagem gloriosa ali no acampamento de jovens, mas muitas vezes na rotina do dia a dia, na correria do dia a dia, nós esquecemos quem nós somos. Você não é simplesmente, a sua identidade não define quem você é. Não é simplesmente onde você nasceu, o estudo que você fez, onde você trabalha, porque isso é passageiro. Amanhã eu mudo de profissão, amanhã eu mudo de cidade, as coisas mudam, mas uma coisa não muda: nós somos filhos do Deus vivo. É um rei que não perde batalha, é um rei que está ao nosso lado sempre. E isso é glorioso. E no texto que nós lemos, é triste porque assim, nós vemos um povo que estava conformado. Um povo que trocou uma filiação gloriosa, trocou uma cultura gloriosa, que é a cultura do reino de Deus, por uma cultura pagã, por uma cultura de Baal. Agora, como pode, irmãos? Isso é triste, né? Mas nós vemos até os dias de hoje, como é que pode um povo trocar uma cultura, trocar Cristo, né? Trocar o Deus eterno por um Deus falso, um Deus que já havia sido derrotado por um Deus falso, né? Um Deus que havia sido já humilhado. Talvez você aqui já conheceu alguém que se converteu e depois a pessoa trilhou outros caminhos, a pessoa ficou pior ainda. Então ela ficou pior do que a sua conversão. E é isso que estava acontecendo lá em Israel. Um povo que conhecia Deus, agora serve um Deus pagão, e a sua situação era cada vez pior. Nós precisamos, igreja, de um parâmetro. O nosso parâmetro é Cristo. Se não for Cristo em nossa vida, né, vira uma barbárie. Não é porque somos bons, não é porque nós podemos, mas é porque Cristo nos sustenta. É Ele que nos sustenta. Então nós precisamos de Cristo a todo momento. Cristo quando levantamos, quando acordamos, quando vamos ao trabalho. Se não é Cristo em nossas vidas, o que seríamos, o que seria de nós? Os irmãos devem ter acompanhado aquela crise de segurança pública que teve no Espírito Santo, de 2017, onde a polícia ficou em greve um tempo, virou uma barbárie, né, a situação. O pessoal começou a invadir as lojas e assaltaram casas e lojas. Essa é a mesma situação de nós sem Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós fazemos coisas terríveis, como o povo de Israel estava fazendo ali. A gente acaba voltando à barbárie. E como a irmã Larissa ministrou aqui, vamos fazer o comparativo, né, irmãos? O que é melhor, servir a Deus ou o mundo? Vamos servir a Cristo, que é a melhor coisa que nós fazemos em nossas vidas. Nós vemos ali, olha quem o povo de Israel trocou. O povo de Israel preferiu um Deus falso, o Deus Baal, do que um Deus que derrotou e humilhou a Faraó, que derrotou, humilhou os deuses do Egito. O povo preferiu a Baal do que um povo que fez eles passarem o Mar Vermelho a seco, que os sustentou no deserto com maná e depois com codornizes.
um povo que era guardado por Deus, porque afinal de contas, foi o Deus eterno que fez uma promessa a Abraão, o qual através dele, todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam benditas. Não foi a Baal, mas foi o Deus eterno. Foi Deus que, pelo seu poder, Sara, na sua velhice, deu à luz a um filho. Então, muitas vezes, nós fazemos essa troca. Trocamos um Deus poderoso, um rei poderoso, deixamos o reino de Deus para conhecer uma outra cultura, que não a cultura do reino. E aí é que as coisas ficam difíceis. Então faça essa comparação. Olha o Deus poderoso, o Deus eterno, que fez tantas coisas para o povo de Israel. Fez milagres, e esses milagres até os pagãos conheceram. Raabe, uma meretriz que ficava ali no muro de Jericó, né? Ela, quando os espias enviados por Josué foram até lá, ela disse aos espias que conhecia os feitos grandes que o Deus de Israel tinha feito. Falou assim: não, eu sei que o mar vermelho se abriu, o povo ficou morrendo de medo por tudo que o Deus dos exércitos tinha feito. Então assim, eles trocaram, o povo de Israel no tempo de Elias, trocou um Deus poderoso, um rei que jamais perdeu batalha, que humilhou os deuses pagãos, por um Deus que já era derrotado. Até mesmo os pagãos já sabiam disso. Raabe havia conhecido e se entregou a esse Deus eterno. Israel troca um Deus vencedor por um Deus derrotado, que já era derrotado. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da história desse homem de Deus. Nós lemos um texto aqui que fala do profeta Elias, e quero falar um pouco mais do profeta Elias e ao mesmo tempo do Deus que Elias servia. O profeta Elias, diante de uma idolatria bem complicada a qual Israel estava, ele se dirigiu a Acabe e disse o seguinte: olha, nem orvalho nem chuva haverá nos próximos dias. E assim se fez. Não teve chuva, não choveu. Só que Elias teve a provisão de Deus. Enquanto a terra estava árida, seca, houve fome na terra, mas Elias foi guardado por Deus. Elias, Deus o leva, pede para que ele se retire ao riacho de Querite, e ali ele tem alimento, ele tem água, corvos trazem a ele pão e carne, todas as manhãs e todas as tardes, Deus sustenta aquele homem, e aquele homem fica ali, até que um dia, as águas do riacho secam. Deus fala para ele: vai até a cidade de Sarepta, que eu ordenei que uma viúva o alimente, o dê comida. Elias, obediente a Deus, ele vai até aquela cidade, vai até a cidade de Sarepta, encontra uma viúva colhendo ali, colhendo paus, lenha para fazer o seu alimento. Então Elias pede o alimento para aquela mulher. Aquela mulher fala assim: homem de Deus, eu não tenho nada a não ser um punhado de farinha e um jarro de azeite. Eu vou fazer aqui um alimento, fazer um bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e morramos, porque a situação estava complicada, havia fome em toda a terra. Elias diz o seguinte para aquela mulher: olha, mulher, faz um pequeno bolo para mim, e prepara para ti e para teu filho, porque não faltará farinha nem azeite. E assim se fez, houve multiplicação. Esse era o Deus de Elias, irmãos. Esse era o Deus de Elias, que fazia milagres. Olha por quem o povo de Israel, olha quem o povo de Israel trocou. Um rei que jamais perdeu batalha, que humilhou os deuses pagãos, que fazia milagres através da vida de Elias, por um Deus falso. Passou algum tempo, o filho daquela viúva,
daquela mesma viúva que Deus havia multiplicado o azeite e a farinha, o filho dela adoece e morre. Elias ora pelo menino em alta voz, e aquele menino revive, aquele menino vive novamente. Olha o poder de Deus. Esse era Elias, um homem cheio do Espírito Santo. É um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que servia a Deus. É o nosso Deus, né? O Deus de Elias é o nosso Deus. Agora, quem era Baal? Já conhecemos aí um pouco do Deus de Elias, do nosso Deus. Agora Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E era por isso que Deus, a todo momento, Elias desafiava a Baal, porque Baal era o Deus da chuva. E Deus falou, e Elias disse o seguinte: segundo a minha palavra, não vai chover. Então, a todo momento, Elias desafiava a Baal e aos profetas. Então, Baal era o Deus do clima, Deus do fogo, dos raios. Esse era Baal. Até que um dia, irmãos, entra o texto aqui que nós lemos, lá no Monte Carmelo. Vamos ler novamente aí o versículo 21. Elias se encontra com Acabe. Elias se encontra com Acabe e desafia os profetas de Baal. O versículo 21 diz o seguinte, vamos ler novamente. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. É uma situação triste, né, igreja? Como pode trocarem um Deus poderoso que fazia milagres por um Deus falso como Baal? Então Elias desafia os profetas de Baal, desafia Acabe e os profetas de Baal ali no Monte Carmelo e diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, façamos um altar, vocês façam um altar, coloquem lenha, coloquem o sacrifício, mas não coloquem fogo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou construir um altar, colocar a lenha, colocar o sacrifício, e nós vamos clamar. Vocês clamam ao Deus de vocês, a Baal. Eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Este é o Deus verdadeiro. E foi assim. E os profetas de Baal, então, eles fizeram um altar. E olha que interessante, né? Baal era o Deus do fogo. Então, novamente, Elias desafiando ali os profetas de Baal. Então, os profetas construíram ali um altar. Chegou até meio-dia, né? Um bom tempo. E nada, o povo clamava, e a Bíblia diz que o povo começou a se mutilar, começou a se cortar, e não aconteceu nada. Chegou ao ponto que Elias começou a zombar deles, começou a falar assim: olha, clame mais alto, pode ser que ele esteja viajando, pode ser que ele esteja dormindo, pode ser que ele esteja no banheiro. Elias zomba ali de Baal e dos profetas. Então Elias faz o seguinte, ele constrói ali o altar. E é interessante que Elias, ele conserta o altar do Senhor, e ele cava em volta do altar, faz uma valeta e coloca água na valeta. Também coloca água sobre a lenha, coloca água sobre o sacrifício. Nós devemos lembrar, irmãos, que Baal era o Deus do fogo. Então Elias falou assim, olha, Elias pensou da seguinte forma, né? Para que vocês não pensem que é um fenômeno da natureza, para que vocês não pensem que o Deus do clima, que o Deus aí do raio, do fogo, faça algo aqui,
então eu vou colocar água nas valetas, vou colocar água na lenha, para que de fato seja confirmado que o Deus poderoso a qual eu sirvo vai responder. Elias clama e Deus responde com fogo. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Elias clama e Deus responde com fogo. Esse é o Deus poderoso, o Deus a que nós servimos. Não foi um fenômeno da natureza, não foi algo do acaso, mas foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus que fez aquele milagre na vida de Elias. E a resposta veio, e então caiu fogo do céu. E aí no versículo 40, Elias disse o seguinte: olha, disse Elias, lançai mão dos profetas de Baal. Lance mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Porque muitas vezes, nós, quando Deus nos dá a vitória, a gente quer guardar algumas coisas, quer deixar alguns pecados escondidos, algumas coisas que não provêm de Deus. Mas Elias, depois que Deus responde com fogo, ali o povo cai em si, e Elias fala: olha, nós precisamos exterminar os profetas de Baal, não pode ficar um sequer. Da mesma sorte, irmãos, nós precisamos tirar tudo que não provém de Deus de nossas vidas, tirar tudo aquilo que Deus não se agrada, para que nós possamos ter uma vida santificada em Deus, para que possamos estar sempre cheios do Espírito Santo. É assim que Deus faz morada em nossas vidas, é assim que Deus trabalha em nossas vidas, e é assim que nós fazemos parte dessa cultura maravilhosa, que é o reino de Deus. E olha o que diz lá em Isaías, eu vou ler rapidinho, não precisa abrir. Isaías 42 e o versículo 8: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Então Deus é um Deus ciumento, Deus não reparte a glória dele com ninguém. Nós precisamos nos entregar em verdade e em espírito. E assim como o povo decidiu ali exterminar todos os profetas de Baal, que nós possamos retirar tudo que não provém de Deus de nossas vidas. E aí, sim, as chuvas vieram. Quando o povo tomou uma decisão, as chuvas vieram novamente. Era um tempo de fome, um tempo de seca, porque pela palavra do profeta Elias não choveu, mas foi pela palavra do homem de Deus, porque a ordem era de Deus. Foi pela palavra do homem de Deus que houve chuva. E aí vieram as chuvas novamente. Nós podemos entender, irmãos, que pode haver dificuldades, porque Elias teve dificuldades também. Elias foi um homem usado por Deus, um homem que fez grandes coisas a serviço do reino, mas também houve dificuldades. Quando Jezabel soube que Elias tinha ali acabado com todos os profetas de Baal, Jezabel era a esposa de Acabe, a mulher de Acabe. E quando Jezabel soube disso, ela ficou furiosa. Então ela queria destruir Elias, queria matar Elias, ficou furiosa. E é interessante, apesar de tudo que Deus fez na vida de Elias, e agora dessa vez Elias ficou com medo, Elias temeu. Elias teme, ele foge, se esconde, ele fica embaixo de uma árvore, ele fica tão angustiado que ele pede a morte a Deus. Elias, na verdade, pensava que estava sozinho. E ele pede a morte. Elias pensou que estava sozinho, mas na realidade, havia ali mais de 7.000 que não se dobraram.
Muitas vezes nós queremos que Deus faça, né? É evidente que Elias ali ficou com medo, né? Mas muitas vezes em nossas vidas nós queremos que Deus faça de uma forma de uma forma mais talvez simples no nosso entendimento, mas muitas vezes a vitória que Deus tem para as nossas vidas, Deus tem outros caminhos. Olha só como é interessante, né? Porque assim, o caminho que o povo de Israel seguiu era o caminho mais longo. Eles não foram o caminho do povo de Israel para a terra prometida, ali do Egito. O povo era escravo, e para seguir para a terra prometida, eles foram pelo caminho mais longo. Não foram pelo caminho mais curto, mas foi pelo caminho mais longo que Raabe conheceu o Deus de Israel. Porque pelo caminho mais longo é onde houve maiores milagres. Pelo caminho mais longo, o mar vermelho se abriu. Foi pelo caminho mais longo que teve uma nuvem de fogo durante a noite. E foi pelo caminho mais longo onde o povo experimentou o maná, experimentou as codornizes. Então Deus tem os seus propósitos. Eu vi uma ilustração há um tempo atrás que dizia o seguinte: um homem, uma vez, ele se mudou para uma casa, ele, sua família e os seus filhos se mudaram para aquela casa. Era uma casa que tinha uma vista muito bonita, mas tinha um grande empecilho. Aquela casa tinha uma pedra, e era uma pedra enorme, uma pedra muito grande. E aquela pedra, né, preocupava aquele homem, porque ele falava assim: olha, eu tenho uma casa bonita, mudei com a minha família, né, estou agora com a minha família aqui, porém os meus filhos não tem como brincar aqui no quintal, porque essa pedra atrapalha. Essa pedra também atrapalha a minha visão, porque eu tenho uma vista aqui muito bonita. Ele se mudou para um lugar onde tinha uma natureza, né, onde ele via muita montanha, bem arborizado. Então, uma voz disse para aquele homem, a voz de Deus disse para aquele homem: olha, remova essa pedra, comece a tirar essa pedra. Aquele homem falou assim: mas como? Como eu vou remover essa pedra? Essa pedra que nenhum trator talvez removeria. Eu ficaria por dias, por muito tempo, e ela não sairia do lugar, não tenho forças. Mas aquela voz, a voz de Deus disse para aquele homem: remova essa pedra, né? Faça a sua parte, comece a empurrar essa pedra. Então, aquele homem tem um propósito na sua vida, e ele acorda de manhã, no dia seguinte, para empurrar aquela pedra, para remover aquela pedra. Então, com todas as suas forças, ele começa a empurrar aquela pedra para tentar remover. Vai o primeiro dia, vai mais 2, 3, a primeira semana, aquele homem trabalhando todos os dias, todas as manhãs, e nada. Chega na segunda semana, ele insistente, ele não conformado, assim como o profeta Elias, né? Não estava conformado com aquela situação, queria tirar aquele problema da sua casa. Novamente, ele se esforça e tenta ali retirar aquela pedra. Então, muitas vezes ele trabalhava fazendo com chuva, e às vezes no sol escaldante, mas ele trabalhando, tentando remover aquela pedra. E ele pensou, um dia, ele acorda e fala assim: olha, mas parece que nada está acontecendo. Olhou para a pedra e falou assim: acho que eu não movimentei 1 milímetro dessa pedra, essa pedra é grande. Mesmo que se tivesse aí um trator, um maquinário, não ia conseguir tirar essa pedra é muito grande. Então, vem uma voz e diz para aquele homem: olha para os seus braços. E aquele homem olha para os seus braços, e agora ele vê que ele está forte. Aquele homem era um homem franzino, era um homem fraco, e agora ele vê que ele é forte, ele está de uma outra forma. E aí os irmãos podem entender: mas então o problema não foi resolvido. Na realidade, Deus usou uma situação
para que ele resolvesse os problemas que viriam. Porque se aquele homem fraco, franzino do jeito que era, fosse resolver problemas futuros, talvez não conseguiria resolver, mas agora com forte, mas agora diferente, ele consegue resolver. Então muitas vezes Deus nos dá estratégia, Deus coloca situações em nossas vidas para que nós cresçamos, para que nós aprendamos e para que nós consigamos nos desenvolver. Irmãos, e sabe qual foi o fim de Acabe e Jezabel? O fim do rei ali que prejudicava o ministério de Elias, o rei que introduziu idolatria ali em Israel, o fim dele foi a morte. Ele foi morto numa batalha de Ramote Gileade, foi atingido por uma flecha. O fim de Jezabel, nós sabemos, foi triste, ela foi comida por cães, foi devorada por cães. O fim de Jezabel foi esse. Mas agora, sabe qual o fim de Elias? O que aconteceu com Elias? Na verdade, o fim de Elias foi o começo. Elias foi arrebatado. Elias subiu aos céus num redemoinho e foi arrebatado aos céus. Irmãos, é assim como Elias, o fim da igreja é o começo. O fim da igreja é o começo da eternidade com Cristo. Irmãos, nós vivemos aqui em um mundo onde nós temos uma cultura, mas a cultura que nos aguarda é a cultura dos céus. O que nos espera é algo maravilhoso, que nós possamos servir a esse Deus maravilhoso, a esse rei que nunca perdeu batalhas, que nós possamos pregar esse evangelho para que as pessoas saiam de cima do muro, para que as pessoas se convertam, se arrependam, para que as pessoas conheçam o Deus de Elias, o Deus que operou milagres. Ele continua fazendo maravilhas, porque uma alma quando se rende aos pés de Jesus, uma alma quando se entrega a Cristo, é o verdadeiro milagre. A festa no céu, quando um pecador se arrepende, e é glorioso sermos chamados de filho de Deus. Quando você se sentir abatido, sentir triste, sentir desanimado, lembre-se, você é filho de Deus, você é filho do Deus vivo. Talvez você não tenha sido criado com os seus pais, talvez o seu pai te abandonou, talvez a sua situação seja diferente, não teve uma infância muito boa, mas saiba, nós temos um pai, nós temos um rei que é poderoso, nós somos filhos desse pai, que é o rei Jesus Cristo, que ele possa fazer parte de nossas vidas, que ele possa fazer parte de cada um, que nós possamos fazer parte da cultura do reino, que possamos a cada vez mais aprender mais dessa cultura. Quando nós queremos nos mudar, queremos ir para outra região, para outro país, o que nós fazemos? Começamos a entender, a aprender mais sobre a cultura daquele país, aprender mais dos hábitos daquele país, de como as pessoas se comportam, qual é o tipo de alimentação daquele país, a vestimenta, as leis. Da mesma forma, nós fazemos parte da cultura do reino, e o nosso manual é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então que nós possamos sempre buscar a Deus, aprender mais e mais da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a Deus, nós fazemos igual o profeta Elias, a gente não fica cocheando entre dois pensamentos. Quando nós conhecemos, nos entregamos a Deus, nós fazemos igual ao profeta Elias, fazemos parte da cultura do reino, porque não há como, irmãos, quando nós conhecemos de fato essa cultura, nós abandonarmos isso que é maravilhoso, de estarmos aqui reunidos para adorar, para celebrar o Rei Jesus, para uma cultura já destruída, uma cultura devassa e algo passageiro, mas nós esperamos e aguardamos algo eterno,
Porque, como eu disse, né, o fim da igreja é só o começo, é a eternidade com Cristo. Amém? Irmãos, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer a todos que nós possamos seguir e conhecer a cada vez mais a essa cultura maravilhosa, a esse Rei eterno, a esse Rei poderoso, a esse Rei que mudou as nossas vidas, que tem mudado vidas, que fez milagres ali em Israel, que fez milagres em cima de milagres, que nós possamos buscar a Ele, nos entregar a Ele a cada vez mais.